Mitos e verdades. Boa noite, pessoal. Eu tô colocando o título da live aqui para a gente fazer a fixação do comentário, que é importante, não é? Para quem estiver entrando, às vezes vê que a gente está ao vivo, né? Entra e não sabe o assunto. Mas é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Muito feliz por estar fazendo essa live. Doutora Alessandra, já dei convite para ela aí, vamos ver se ela entra. Olá, Oi, boa noite. boa O noite, pessoal. pessoal está chegando aí. Vou fazer uma breve introdução. Primeiro apresentando, né? Primeiro agradecer você, né, meu amor, de estar aqui comigo, poder compartilhar. E o pessoal também saber, né? Primeiro, por que eu convidei você e qual o motivo dessa live. Convidei a minha esposa pela competência que eu sei que ela tem. Eu considero a pessoa uma das maiores autoridades em Covid-19, sinceramente, né? Porque é minha esposa. E diante de tudo que a gente está vivendo, um momento tão terrível que a gente está vivendo, nada mais importante do que a gente trazer esse tema para vocês. Eu tenho falado aqui muito só de saúde mental, né? Trazendo aqui meus convidados, mas eu senti a necessidade de trazer alguém para falar específico da Covid-19, da Covid-19, porque está tendo muita... A gente colocou o tema mitos e verdades, porque tem muita fake news, muita desinformação, e já no início eu vou colocar para vocês aqui que a intenção nossa não é levantar bandeira nenhuma para lá do A, para lá do B, é trazer como médicos, trazer a realidade, trazer a ciência, porque o médico, na vida dele, ele baseia os seus atendimentos e as suas condutas em evidências científicas. Tanto ruim que está, né? Eu fiz um levantamento breve agora aqui antes de entrar, nós já ultrapassamos no mundo mais de 149 milhões de casos com mais de 3 milhões de mortes. O Brasil, infelizmente, o levantamento agora à tarde, ultrapassou as 400 mil mortes e é o segundo país em número de mortes, só perdendo para os Estados Unidos. Vou fazer uma apresentação breve da minha esposa, doutora Alessandra Felian Jacó, graduada em Medicina pela Universidade do Vale do Sapucaí, aqui de Pouso Alegre, residência médica de Pediatria pelo Hospital das Clínicas Samuel Libano, aqui de Pouso Alegre, pós-graduada em Alergia e Imunologia pela Faculdade de Medicina Suprema de Juiz de Fora, faz parte do grupo de estudos de alergia e imunologia da USP com frequência semanal, onde estão as grandes autoridades da alergia e imunologia, membro da ASBAI, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia de Minas Gerais. Ela também é mãe, esposa e tudo mais aí, né? Com tudo isso, ainda é mãe, esposa e às vezes dona de casa também, né? Porque sobra para todo mundo, né? Só. Antes de eu passar a palavra para você, eu só vou falar com o pessoal aqui, o pessoal já está entrando, da enquete que foi feita. Foi feita uma enquete no meu Instagram com algumas perguntas. E eu vou ler o resultado da enquete e depois passo a palavra para minha convidada. A gente vai fazer um bate-papo e eu separei algumas perguntas para ela. Primeira pergunta da enquete. Você sabe quais as vacinas que existem contra a Covid, de uma forma geral, no mundo? 58% das pessoas não sabem. Você sabe quais as vacinas que estão disponíveis no Brasil? 85% das pessoas não sabem. Você sabe qual vacina é mais eficaz? 42% somente que sabe. Você acredita que cloroquina e ivermectina são eficazes para tratamento precoce ou tratamento de Covid? 25% acreditam que sim. Você sabe se gestantes podem vacinar? 61% acham que sim. Você acha que a pandemia afetou a saúde mental das crianças? 98% disseram que sim.
Você é a favor de voltar às aulas no sistema híbrido, com as devidas medidas de proteção e prevenção, dando direito aos pais de escolherem se querem enviar os filhos ou não para a escola? 75% sim. Eu passo a palavra para você, doutora Alessandra, já te fazendo a primeira pergunta: quais são as vacinas existentes no mundo para Covid-19? Mais uma vez, boa noite. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Munira. Agradeço. Eu acho que aqui é uma oportunidade para a gente esclarecer muita coisa que fica no ar. Tem muita fake news. Até entre os médicos, a classe médica, tem muita discussão com pedido de exame, se faz ou não faz o exame que faz, que horas que faz, qual que é o tratamento. Então, assim, todo dia eu fico de cabelo em pé tentando ajudar as pessoas e vejo que falta um pouco de conhecimento técnico. Porque trabalho científico tem muito, 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 muito. Mas tem muito trabalho ruim, de qualidade técnica ruim. Então, além de você ter que saber uma língua estrangeira, porque 98% dos trabalhos são todos em inglês, que isso já dificulta um pouco. Além disso, a gente tem que ter técnica para ler o trabalho e avaliar criticamente, antes de você usar aquele trabalho na prática clínica. Então, isso que está sendo mais complicado, porque às vezes fica nas correntes de WhatsApp, mas colocou esse trabalho, falou isso, falou aquilo. E eu mesmo na rede, o Munir sabe, semana passada, né, eu fiz um Reels e foi um xingamento de pessoas que nem me conheciam, achando que eu estava errada, e muita gente elogiou. Eu falei, gente, que dificuldade que é a gente passar a informação correta e ser crítica e fazer o que nós, como médicos, no juramento que a gente fez de Hipócrates, quando nós nos formamos, a gente fez para tentar manter o paciente. Se a gente não puder curar, para a gente não ser maleficiente, fazer o mal para o paciente e tentá-lo confortar no momento que não tem mais o que fazer. Então, até esse juramento, às vezes eu fico pensando, falei, gente, será que todo mundo está pensando mesmo nesse juramento? Porque a gente sabe da aflição de todo mundo, que a hora que vem o diagnóstico, você fala, e agora parece que eu vou morrer, e fica todo mundo ansioso. Então, com relação às vacinas, realmente numa pandemia, o que vai fazer essa pandemia acabar vai ser a vacina. Só que nós estamos com um sério problema, né, com relação às vacinas. Primeiro, porque os laboratórios têm ainda muita vacina em estudo, muita mesmo, mas os laboratórios não conseguem produzir na quantidade adequada para o mundo inteiro. Então, aí depois, mais tarde, eu vou até fazer uma reflexão com vocês falando sobre isso. As vacinas, para elas serem liberadas para a população, elas passam por um crivo gigantesco. É minucioso o trabalho. E tem vários trabalhos que já estavam sendo feitos com outros vírus da mesma família do SARS-CoV. Então, por isso que saiu mais rápido essas vacinas da Covid-19. Porque eles já tinham algumas bases tecnológicas de plataformas que eles estavam tentando fazer para o SARS-CoV, para o MERS, e não finalizaram. E aí eles acabaram que ficou mais rápido, andou um pouco do caminho. Então, tem a fase 1, a fase 2, a fase 3, até chegar à fase que nós estamos agora, que é a aplicação da vacina, que é a fase 4. Para chegar nessa fase 4, já se foi testado na fase 3 milhares de pessoas. E, normalmente, são públicos grandes, milhares mesmo. Tem que ser 20 mil, 30 mil pessoas. Porque aí você consegue ter a base da eficácia, que é o que a gente quer na fase 3. Na fase 2, a gente vê a segurança antes de aplicar no ser humano.
Então, é visto laboratorialmente primeiro, para depois aplicar em ser humano. E então, assim, a hora que chegar uma vacina para ser no seu braço, principalmente aqui no Brasil, a Anvisa é um dos melhores órgãos reguladores do mundo em saúde e em vacina. Vê medicamento também. Mas a hora que chegar para estar no teu braço, que a Anvisa falou que pode tomar, elas são seguras e vão ser eficazes. Nenhuma vacina é aprovada com menos de 50% de eficácia. Ela pode não ser eficaz do jeito que a gente queria, assim, 100%. Nenhuma vacina é. Nenhuma que a gente tem no calendário nacional de imunização tem 100% de eficácia. Sempre vai ter um pouquinho, algumas mais, outras menos. Isso vai depender muito da idade do paciente, de comorbidades que ele tenha. Aí a eficácia é um pouquinho maior ou menor. Então, por isso que às vezes ainda tem aí na internet falando, olha, mas tomou as 2 doses e ele foi para o hospital ou morreu. Isso pode acontecer? Pode, mas é uma probabilidade muito pequena e os benefícios são muito maiores. Então, assim, as 2 que estão sendo feitas aqui no Brasil, principalmente, que é a Coronavac, e a da AstraZeneca, que é a Covishield. As 2 são eficazes, as 2 são muito seguras, são tecnologias que a gente já usa. A da Coronavac aí tem vírus inativado, são várias vacinas que praticamente todo mundo já fez aqui no Brasil, de vírus inativado, todo mundo já tomou uma vacina da gripe antes, todo mundo já tomou uma vacina da polio, que é injetável. São de vírus inativados, então são vírus mortos. Ele não tem condição de se replicar dentro da gente. E os efeitos colaterais são muito pequenos. É uma dor no braço, uma dor local, no local da aplicação, uma febrícula, uma dor de cabeça. E a da Covishield, que é da AstraZeneca, é de vetor viral. O que é vetor viral? Eles pegaram um vírus que já é comum aqui, que é do adenovírus, que causa tipo uma gripe, não é a gripe, mas causa como se fosse um resfriado mais forte. Eles tiraram o gene do adenovírus e colocaram a proteína, porque a vacina é feita principalmente com a proteína, eles colocaram a proteína do coronavírus. E aí, já adiantando, que eu acho que tem uma pergunta que você vai me fazer, Munir, falando sobre a Sputnik, né? Ver por que não foi aprovada aqui. Eu vou complementar com essa da AstraZeneca, complementando com essa da Sputnik. O que acontece nesse vetor viral? Ele não pode ter, a hora que você tira o gene dele lá de dentro dele, ele não pode ficar nenhum lá. Porque se ficar algum gene, ele vai replicar e ele vai causar doença na gente. Pode causar doença. Então, ele tira todo esse gene e coloca a proteína do vírus, do coronavírus, para quando a gente entrar em contato, o nosso sistema imunológico produzir os anticorpos e linfócitos T, que são a nossa imunidade celular, que é mais potente do que a imunidade humoral, que é aquele IgG que a gente dosa lá no exame de sangue. E por que não foi autorizada, a Anvisa não autorizou da Sputnik? A do Sputnik também é em vetor viral. Só que eles viram que em todos os lotes que eles colocaram aqui para os testes, não tinha sido morto todos os genes do adenovírus. Então, em todos os lotes tinham genes que poderiam replicar o adenovírus. E isso é grave, porque a gente pode tomar a vacina e ter a doença causada pela replicação do vírus. Então, a Anvisa fez um trabalho espetacular. Infelizmente, a gente queria que tivesse, principalmente nós aqui em Pouso Alegre, com a União Química aqui. Com a União Química. Além disso, ela só tinha a fase 2 e a Anvisa, ao tentar visitar o laboratório deles que produzia vacina, não deixaram entrar no laboratório. Quer dizer, sim, isso gera uma desconfiança muito grande, não dá credibilidade, né? Então, ainda bem que essa vacina não veio para o Brasil. Mas a vacina, então, seríamos a AstraZeneca, Coronavac, Brasil, AstraZeneca e Coronavac. E a Pfizer.
E a Pfizer que está para chegar. A Pfizer... Elas já têm até a liberação sem ser uso emergencial. E a Pfizer chegou ontem um lote aqui no Brasil. De 1 milhão, né, de doses? Isso. E elas são aplicadas em 2 doses, todas elas são em 2 doses. A única que não é em 2 doses é da Janssen, que também é vetor viral, então bem parecida com a da AstraZeneca e com a da Sputnik. Só que da Janssen ainda não tá programado de chegar aqui ainda. Vamos ver se até metade do ano chega. E além disso, a da Pfizer é um outro tipo de tecnologia. É uma tecnologia nova, que é feita por computador, assim. E se precisar de adequações por conta dessas variantes, é muito fácil de fazer e de mudar. A vacina é rápido, o processo é rápido, porque é tudo computadorizado. Então, para a imunologia, essa vacina de RNA mensageiro foi a grande mudança, provavelmente, do século. Provavelmente, as próximas vacinas vão ser só nessas plataformas de RNA mensageiro, porque a tecnologia está ajudando muito a gente e vai ter que ser melhorado só a forma de armazenamento, que realmente essa vacina, ela precisa de um armazenamento diferenciado, com geladeiras que são freezers, na verdade, a menos 70 graus. Então, isso ainda vai ter que ser ajustado. Mas o restante, ela é de alta eficácia, 92%. Ela e da Moderna, que ainda não chegou aqui no Brasil e não foi autorizada. Mas a Pfizer é uma realidade que está vindo aí, já tem o governo federal, já comprou doses e vamos esperar que elas cheguem até os nossos braços, aos braços da população, aí na metade do ano para frente. Então, não é para ter medo da vacina, tá? Agora, Munir, eu acho que tem alguma coisa falando dos efeitos adversos. Eu queria dar uma recapitulada para o pessoal. Vamos falar a nível mundo, depois Brasil. Então, no mundo existe AstraZeneca, Coronavac, Pfizer, Sputnik, Moderna e Janssen. São 6? Sim, e mais algumas em estudo. Algumas em estudo, mas liberadas são essas 6. Para o Brasil... Já em uso são essas. Tem mais uma na China que está sendo usada também de vírus inativado. Na China são 2, tem tanto a da Coronavac quanto outra vacina também. E tem a da Covaxin. E a Covaxin também não foi aprovada aqui pelos mesmos problemas parecidos que o Brasil tinha adquirido a Covaxin. E pelos mesmos motivos da Sputnik, também não foi aprovado aqui para o uso. E o Brasil comprou algumas doses, mas não foi aprovado. E também estamos na expectativa da Butanvac também, né? A Butanvac. Além disso, a USP também está, junto com o Dr. Jorge Calil. Eles estão tentando fazer um modelo, ainda vai demorar um pouquinho mais, porque precisa de financiamento, né? Então tá mais difícil, mas eles estão fazendo um outro tipo de vacina, com outra tecnologia totalmente diferente, que quem sabe a gente tem que pensar aí no futuro para outras vacinas, tá? Mas tem várias outras plataformas sendo feitas. Então, no Brasil, hoje, Coronavac, AstraZeneca e a novidade agora, que é da Pfizer. Vou jogar uma batata quente para a imunologista. Se pudesse escolher, qual vacina que você tomaria? Não, qualquer vacina. Qualquer uma. Qualquer uma protegendo tá bom. Mas vamos colocar num cenário... Dessas 3 que estão no Brasil, qual é a mais eficaz? Acho que você já respondeu, que é a da Pfizer. Num cenário hipotético, que se eu pudesse ir num lugar, como está sendo em alguns países, e você tem oportunidade de escolher, porque tem oferta, né? Então, eu quero ir lá no laboratório e escolher a vacina que eu quero comprar. Lógico que a gente vai escolher a que tem maior eficácia, que seria da Pfizer e da Moderna, tá? E que aqui no Brasil tem ainda da Pfizer. Mas as outras, não é que as outras não protejam. Elas protegem da mesma forma, mas a porcentagem é maior, né? Então, nós tomamos a da AstraZeneca. Se viesse a da Coronavac, também ia tomar do mesmo jeito.
Os meus pais, o teu pai, tomaram da Coronavac e tá excelente, é isso Tá mesmo. excelente. O importante é vacinar, né? O importante é vacinar. Uma pergunta assim muito feita no dia a dia gera dúvidas, né? Mesmo tomando vacina, posso pegar Covid, vir a ser internado ou falecer tomando a vacina? Sim, foi aquilo que a gente falou. 100% não tem, né, de eficácia. Isso em nenhuma vacina no mundo não tem. Né? Você pode ter casos aí que tomou vacina da gripe e que mesmo assim pegou a gripe, que mesmo assim chegou a falecer ou chegou a ficar com uma pneumonia grave no hospital. Então, isso vai depender muito da idade, porque os idosos acima de 60 anos, a gente tem uma coisa na imunidade da gente que chama imunossenescência. Após os 60 anos de idade, a nossa imunidade vai envelhecendo, igual a gente. A visão já não é a mesma, a audição não é a mesma, a pele vai enrugando. É a mesma coisa o sistema imunológico. Ele não vai conseguindo formar tantos anticorpos e manter esses anticorpos por um tempo prolongado. Então, você tem uma eficácia menor nessa idade. Então, você pode ter, mesmo tomando as vacinas, elas vão ajudar muito, mas pode ter mais casos. Mas o que a gente percebeu é que durante esse período agora, que já foi dado as vacinas, desde janeiro nos idosos, em todos os lugares que tiveram essas 2 doses de vacinação, já se caiu muito hospitalização e morte. E é isso que a gente quer. E nem que tenha que anualmente tomar vacina. Tá? Então, assim, Isso quer dizer que mesmo falando que a vacina tem 100%, né, a Coronavac, se não me engano, 62%, né, de cobertura e 100% para mortalidade. Mas mesmo falando 100, pode acontecer, mas essa quantidade é muito pequena. É muito pequena. Acho que são casos, a mortalidade são casos isolados. São casos isolados. Uma coisa a ser falado também, da queria que você da falasse um pouco, da Lê. idade. Queria que você falasse um pouco a questão a pessoa tomou a primeira dose, tomou a segunda, tem aquela fase da pessoa adquirir, né, que a pessoa às vezes fala assim, eu já tomei, fulano tomou a vacina, ou eu tomei a vacina e peguei coronavírus, fiquei mal mesmo tomando, tinha tomado as 2 doses, mas é porque tem um intervalo até que o organismo, né? E que você explicasse. Isso já é muito comum. Quantas pessoas vocês já não escutaram falar, eu não vou tomar mais vacina da gripe, porque eu tomei a vacina da gripe e peguei gripe. Isso já era muito comum a gente escutar. Quantos idosos a gente escutou falando, não vou tomar mais vacina da gripe. Eu tomei a vacina e peguei gripe. Porque o que acontece? Quando a gente faz a vacina, o nosso sistema imunológico vai reconhecer aquela proteína e vai começar a produção de imunoglobulina. Então, essas imunoglobulinas, esses anticorpos, eles começam a ser produzidos com 7 dias, porque até o nosso organismo reconhecer pela imunidade inata, depois chamar a imunidade adaptativa, que vai criar essa memória, e começar a produção, demora de 7 a 14 dias, dependendo do caso, até 20, para formar o IgG, que é o anticorpo de memória. Então, tem um período. Então, se eu tomei a vacina hoje, eu não vou estar imune daqui 3, 4, 5 dias. E se eu apresentar a doença, não tem nada a ver com a vacina. Tem a ver que eu estava num período de incubação do vírus e eu não tinha manifestação nenhuma. Eu tomei a vacina e não sabia que eu estava com o vírus e ele vai manifestar porque o meu organismo não conseguiu produzir ainda esses anticorpos, porque não deu tempo. Então, após 15 a 20 dias da primeira dose, você já tem uma pequena produção, mas principalmente para a Coronavac, o Butantan já esclarece isso, que os estudos só foram feitos com 2 doses. Com uma dose só, você não chega na quantidade de anticorpos suficiente para te proteger, para dar uma proteção adequada. Então, você tem que manter esse período com o máximo de rigor no distanciamento, no que você puder fazer, para não pegar nesse período. E na maioria das vezes, no subconsciente da gente, quando a gente toma uma vacina, a gente já sai dali aliviado. E acaba que você relaxa um pouquinho os cuidados que você estava tendo.
Então, tem muitos casos que acontecem isso. Ah, meu pai já está vacinado, tomou uma dose. Ah, então acho que eu já posso ir lá. Mas tem que esperar a segunda dose, né? Então, o que os laboratórios nos trabalhos observaram? A segunda dose da Coronavac é mais eficaz com 28 dias para fazer a segunda dose, porque ela consegue ter uma porcentagem até um pouquinho maior de anticorpos. E a da AstraZeneca, depois da primeira dose, depois de 22 dias, eles já conseguem ter uma proteção de 72%. E com a segunda dose, que é feita mais, eles perceberam que mais 3 longa meses, essa né? segunda dose, de 3 meses, o efeito dela para a produção de anticorpos é melhor do que com um tempo menor. Então, chega a 80% de proteção depois de 15 dias da segunda dose. Então, os cuidados nesse período têm que ser mantidos. Mesmo quem tomou a AstraZeneca, igual a gente Então, mantém falando a... hoje a nível Brasil, né, que a Pfizer chegou, mas um grupo limitado ainda acabou de chegar. Coronavac e a AstraZeneca. Coronavac, uma média, você tomou a vacina, pelo que eu entendi, tomou a vacina hoje. Uma média de 40 a 45 dias após essa primeira Essa primeira dose, né? dose, porque aí você vai tomar a Até segunda, você mais 15 falar dias. assim, não, né? Tô É, legal, posso sair mais tranquilo. Apesar que o fato de vacinar não vai fazer com que a gente, mesmo passando esses 40 dias ou mais, a gente vai sim. poder tirar máscara. O vírus vai Na continuar, população, não. Tem algumas mais um que está na orientações. Terra, ele vai ficar aí mesmo, a É, gente vai ter que, até ter aquela imunidade de rebanho ou outra coisa qualquer, isso. a vida vai É. continuar com máscara, com álcool gel, etc. O que E a vai da ser bom? Pfizer tem um pouquinho de benefício por fazer 72% em 22 dias, né? A Mas da mesmo assim, AstraZeneca, né? A da da AstraZeneca. AstraZeneca, desculpa. Assim, todas as vacinas, eu vi uma pergunta aqui, todas as vacinas funcionam mais ou menos do mesmo jeito. O período é esse mesmo, porque o sistema imunológico funciona assim. Então, é 15 dias depois que toma a vacina da gripe, para você ter a eficácia dela. E por isso que a gente pede, quando vai viajar para país fora daqui do Brasil, e que se pede algumas vacinas, por exemplo, febre amarela, gripe, eles pedem para que se faça com 15 dias de antecedência, exatamente por causa disso. O nosso sistema imunológico demora um pouquinho para produzir esses anticorpos. Então, isso tá com todas as vacinas são assim, tá? E vai continuar assim. Agora, o que acontece com todas essas vacinas? A gente tem que tomar o cuidado para não se contaminar, né? Que esse é o primeiro passo. Agora, naqueles grupos pequenos de pessoas que já foram vacinadas, o CDC já colocou uma pequena liberdade. Então, pessoas que já foram vacinadas, elas podem se encontrar já sem máscara. Então, tem uma tabela, isso é aberto ao público, se vocês entrarem lá no site do CDC, que é o órgão de controle de doenças infecciosas dos Estados Unidos, eles já colocaram o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Então, sair para os lugares é tudo de máscara. Mas, por exemplo, se você já está vacinado e o teu pai já está vacinado, vocês já podem se encontrar sem máscara. Por exemplo, se você está vacinado e a outra pessoa não está vacinada, mas ela não é do grupo de risco, dependendo do lugar onde vocês se encontrarem, se for no meio ambiente aberto, eles já falam que já pode se encontrar com um risco pequeno. Se for em lugar fechado, que essa pessoa utilize, a pessoa que não foi vacinada, utilize máscara. Né? Então, assim, em pequenos grupos, bem pequenos grupos. Então, eu quero encontrar com meu pai, com minha mãe, né? Ou que é o que a gente tenta fazer num ambiente pequeno. Agora, multidões, ir para festa, ir para restaurante, sair no meio, no comércio, em qualquer lugar, mesmo a gente vacinado, tem que estar de máscara, porque a gente pode transmitir. Nós, mesmo vacinados, corre-se o risco ainda de transmitir.
Porque se eu pego essa porcentagem de eu pegar, se eu pegar e manifestar a doença, eu transmito como qualquer outra pessoa. Então, esses E cuidados tem que ter. essa questão que você falou de poder se encontrar é muito bom, é animador, porque a hora que a gente tiver uma vacinação em massa, com mais de 50%, 60% da população brasileira, a gente vai tendo essa coisa de voltar, né, à vida normal. E que você falasse um pouquinho, até quantos dias eu tive o coronavírus, diagnóstico hoje, até quantos dias eu vou estar transmitindo esse vírus. Tem muita polêmica do pessoal que fala, eu fiz exame de sangue e ainda... Tem que fazer exame de sangue para encontrar com alguém ou voltar a tem que fazer exame de trabalhar. sangue. Eu fiz exame de sangue e ainda estou transmitindo. Como é que eu faço? Então, o que diz a imunologia com relação a isso? Com todos os estudos que já foram feitos nos pacientes com sintomas, sem sintomas, o que foi visto e colocado, e até agora, mesmo com essas novas variantes, que são mais transmissíveis, mesmo assim, a Organização Mundial de Saúde não alterou, e o CDC também não alterou a orientação. Para casos leves e moderados que não precisaram ir para o hospital, usar oxigênio, nada disso, a recomendação é 10 dias de isolamento. No 11º, você pode ser liberado sem necessidade de fazer exame, com 24 horas sem sintomas. Então, se eu peguei o coronavírus, qual que é a probabilidade? 2 dias antes de eu manifestar o sintoma, eu já estava passando para todo mundo. Então, eu tenho que comunicar às pessoas que eu tive contato 2 dias antes. E aí, no dia que eu comecei os sintomas, eu vou contar dali para 10 dias. Entre o 3º e o 5º dia, seria o ideal para fazer o RT-PCR, que é o mais fidedigno, por ser mais sensível e por ser mais, ter uma especificidade melhor. O que está acontecendo muito cotonete. É o do cotonete, mas não é aquele que faz o teste rápido. O que está acontecendo muito é que vai no pronto-socorro ou vai na farmácia, porque eu estou com sintoma achando que eu estou resfriado. Aí eu vou lá, eu fiz do cotonete e saiu na hora o resultado, que é o antígeno, que é um exame também que sai rápido. Ele vê uma outra parte, ele vê o antígeno do SARS-CoV, ele não vê o vírus em si, é uma parte da proteína dele, só que ele tem uma sensibilidade menor. Então, se você está com sintoma e faz o antígeno dar negativo, isso não exclui de você estar com a doença. Exame de antígeno negativo diz para mim que não sei ainda se eu estou doente ou não, eu preciso fazer o PCR. Ele só tem valor clínico se ele der positivo. Então, eu vou lá no pronto-socorro, na farmácia. Eu fiz, deu positivo, ok, eu nem preciso fazer o PCR, estou com Covid. Deu negativo, eu preciso necessariamente fazer o PCR. Porque faz o negativo e continua trabalhando. Como hoje, né, Munira? Eu tive paciente hoje, fiz na quinta-feira passada, deu negativo e continuou. Eu falei, não, você vai ter que fazer outro. Fez outro antígeno para sair mais rápido agora, já depois com 8 dias, e veio positivo. Então, não pode achar que o antígeno veio negativo, é porque eu não estou. Se der negativo, tem que fazer PCR, porque ele é mais sensível. Ou seja, com 2, 3 dias, então, eu faço o PCR. Tem que fazer PCR, ou se passou desse período e você quer uma resposta mais rápida, o antígeno é bom, por quê? Porque se o médico está lá no hospital e o paciente chega com muita falta de ar, cansaço, febre alta, ele já faz de imediato, porque se der positivo, ele já sabe o que é, ele já isola aquele paciente, ele já vê o que ele precisa fazer. É mais esse antígeno é uma triagem, então, de pronto-socorro, né? Para coisa rápida. Agora, se ele der negativo, não me exclui a doença. Eu não posso liberar ele e falar, olha, você não tem, pode voltar a trabalhar. Isso é loucura. Isso é loucura, tá? Então, aí, casos leves... Casos leves. 10 dias. Não tô tendo mais febre, não tenho tosse, não tenho dor no corpo, tô ótima. 11º dia eu posso voltar. Não preciso fazer exame de sangue. Nem de PCR, nem de sorologia. Não precisa, não tem indicação nenhuma.
Por quê? Porque o vírus, ele pode manter partes dele, pedacinhos dele na mucosa da gente até 3, 4 meses depois. Só que ele não tem condição de ter replicação viral. Então, eu não consigo passar ele para outra pessoa, porque ele não vai ter a carga genética inteira dele lá para ele entrar dentro da célula da outra pessoa, lá do receptor do AC2 e replicar. Então, depois de 10 dias, nos casos leves, com 24 horas já sem nenhum sintoma, eu já posso trabalhar. Para casos que estão com sintoma ainda eu estou com cansaço, eu tive febre, ou eu tive muita dor de cabeça, eu estou tendo muita tosse. Aí, a critério médico, a gente deixa até 14 dias, às vezes até mais. Para casos graves, até 20 dias. Tá? Então, o CDC coloca 10 dias para casos leves e moderados, para casos que precisaram de hospitalização e casos graves, 20 dias. E lógico que tudo vai depender do paciente. Então, o médico, a hora que ele avalia o paciente, ele vai ver, não, você já está em condições clínicas, pode liberar. Então, não é uma receitinha de bolo. É mais ou menos assim, mas cada caso vai ser um caso. É o mais importante que eu acho do pessoal saber, por exemplo, a média aqui, gente, média 15, 20 dias, entende? Essa média, mais ou menos, e a questão do exame de sangue, essa preocupação excessiva em fazer o exame para ver se o IgG está positivo. Esse estresse gera problemas nas empresas também, né? Eu sou psiquiatra, ela alergista, imunologista, mas a gente tem uma empresa aqui na cidade, Clínica de Medicina do Trabalho, e a gente acompanha um pouco a distância e as meninas que gerenciam lá passam para a gente essa divergência que está tendo nas fábricas. Isso é ruim porque reflete também na economia, reflete nas famílias, reflete lá na produtividade da empresa. Porque você imagina, desinformação, se for só com PCR por negativo. Desinformação. Vamos supor que ele vá voltar a trabalhar só com PCR negativo e ele fique 4 meses apresentando esse PCR. Quem que vai pagar o salário desse colaborador? Ele, sim. O INSS vai voltar ele para trabalhar, porque vai falar que ele pode trabalhar. A empresa não vai querer aceitar ele. E aí ele fica sem receber, ele fica no limbo, né, que a gente fala, limbo previdenciário. E ele tendo que ficar isolado, a família isolada. Então, assim, não tem justificativa científica ainda para isso. Conforme vai saindo os trabalhos, a ciência é uma arte e essa arte, ela é modificável. E na COVID é modificável a todo momento. São 40, 50 trabalhos científicos saindo todos os dias. Né? Olha, eu estou com um site aqui do Clinical Trials, que é todos os trabalhos científicos que estão saindo. A gente tem aqui mais de 6.000 trabalhos científicos em andamento. Então, assim, é uma loucura. Então, sempre vão tendo mudanças. Todo dia tem mudança. Mas essa, até agora, não mudou e, por enquanto, continua com esse mesmo parâmetro. E que você falasse a situação das gestantes, crianças, como está? Então, as gestantes, né? Essa semana, o Ministério da Saúde colocou aí ontem, elas colocaram como grupo prioritário. O que aconteceu? No início da pandemia, como se tinham poucas gestantes e a pandemia começou na China, a gente sabe que a China é um país muito populoso e que faz um controle de natalidade muito grande. Então, assim, não tinha tantos dados lá na China com relação às gestantes, porque lá todo mundo evita de engravidar. A gente já sabe disso. Então, conforme foi passando a pandemia, a gente foi vendo como que foi reagindo na gestação, nas gestantes e nos bebês. Então, recém-nascidos são grupo de risco. E as gestantes foi visto, principalmente aqui no Brasil, do ano passado para cá, desde o início da pandemia, o tanto de casos de complicação em gestantes. Eu fiz um vídeo para a escola estadual aqui de Pouso Alegre, né, a pedido de uma professora que é paciente também, muito querida, a família muito querida, e ela é professora de biologia, e o governo do estado está fazendo esses sábados letivos nas escolas, que é muito, muito interessante. Ela me pediu para fazer um vídeo, eu fiz sobre
essa questão que o governo federal pediu para não... orientou as gestantes não tentarem não engravidar agora, as mulheres. E o que acontece? O que foi visto? Na gestante, a gente tem uma mudança do perfil imunológico, que a gente chama. Por quê? Porque para a gente engravidar, o bebê é um corpo estranho para a gente. Então, nosso sistema imunológico ele tem que se adaptar a uma nova realidade para ele não expulsar aquele feto que está dentro da barriga. Então, com essa mudança de perfil, pode acontecer várias mudanças na imunologia, acontecer uma desregulação imunológica que faça com que as gestantes compliquem mais. Então, gestantes acima de 30 anos, que já tenham alguma comorbidade, como pressão alta, diabetes, obesidade, viu-se que teve muita complicação. Nós, infelizmente, lideramos o ranking das mortes em gestantes com Covid no ano passado e nesse ano também. Então, assim, eu fiz esse vídeo semana passada, até semana passada foram 253 gestantes que tinham falecido só esse ano. E de quinta-feira passada para cá, esse número já foi. Hoje eu acabei de pegar o último boletim epidemiológico, agora dessa semana, até o dia 27, já foram para 357 gestantes que faleceram. No terceiro trimestre, 60% dessas complicações acontecem nos últimos 3 meses e pode ter complicação para os bebês. Parto prematuro, baixo peso ao nascer, uso de antibiótico, então pré-eclâmpsia para gestante. E o pior de tudo é que essas gestantes, às vezes, elas não têm tanto acesso ao pré-natal e 45% delas que precisaram de UTI não conseguiram nem atendimento. Então, faleceram, quase metade delas faleceram por falta de atendimento. Então, isso é uma tristeza, assim, é gigante pensar que foram 2 vidas. E, além disso, isso foi um trabalho que está sendo feito com o Ministério da Saúde, a Fiocruz e a OPAS, né, que é uma organização pan-americana. Nós somos o país da América que mais gestante faleceu, que eu já tinha acabado de falar. E tem vários vídeos educativos para as gestantes falando sobre isso. E falando que toda vez que morre uma gestante, na verdade morre uma família. Porque às vezes ela já tem outro filho, é um filho que perde uma mãe, é um marido que perde uma esposa. Então, é uma repercussão familiar. Então, a gente não pode deixar isso como uma coisa à toa. Não é à toa. Então, se puder, evitar agora esses meses agora. E tentar programar para o final do ano, para o ano que vem, porque, graças a Deus, as gestantes entraram aí a partir de ontem. Qualquer gestante está no grupo de risco, tá como no grupo de risco e como prioridade. Então, vão receber a vacina, não tenham medo, conversem com as suas ginecologistas e obstetras e tomem a vacina, que não é uma vacina segura, principalmente a Coronavac, é igual a da gripe que a gente oferece também, fala para as mães gestantes tomarem, então não tem risco. E uma grande coisa é que a gente viu que toda mãe que era profissional de saúde, que participou do estudo das vacinas e que no meio do caminho engravidou, elas passaram anticorpos para os recém-nascidos. Então, esses recém-nascidos que são grupos de risco, eles já nasceram com uma proteção da Covid. Então, é uma dose dupla de coisa boa. Então, vale a pena. E temos observado aí, inclusive a nível local, né, que em Pouso Alegre, mas todo o Brasil, a morte de pessoas mais jovens. Sim. Com essa, né, na pandemia, no momento. Isso se deve à variante brasileira? Qual que é a visão que a imunologia está tendo hoje? Aliás, assim, seria bom explicar o que é variante, porque às vezes tem gente que está escutando na internet variante, e não sabe o que é, né? Todo vírus, ele faz muitas mutações, né? Então, toda vez que ele vai contaminando outra pessoa e na hora dele replicar, na hora dele se multiplicar, ele pode ter pequenas mudanças na genética dele
E ele, como por lei da natureza, ele vai tentar fazer mutação para ele ficar mais agressivo. Né? É igual a gente mesmo. Quando a gente vai reproduzir, normalmente os filhos têm que nascer mais forte do que a gente. Então, é a lei natural da vida. E para os vírus não são diferentes. Então, isso acontece o tempo inteiro, tem mutação, muitas mutações. Então, são pequenas alterações genéticas na camada de fora do coronavírus, que tem vários tipos de proteína, além da proteína spike, tem várias outras. Tem proteína N, tem várias outras. Tem algumas proteínas que são parecidas com as proteínas do vírus da gripe. Então, são várias. Mas a principal é a proteína spike, que é o que as vacinas estão direcionando mais. Então, toda vez que tem essa mutação, ela pode ficar mais agressiva ou transmissível. O que ficou comprovado até agora? Até agora que essas novas variantes, tanto a do Reino Unido, quanto da África do Sul, quanto a do Brasil, elas são mais transmissíveis. Ainda a gente não tem dados substanciais falando que elas são mais agressivas. O que a gente percebe? Que realmente teve um aumento, e um aumento grande, principalmente dos jovens e daqueles adultos jovens, que é mais ou menos da nossa idade aqui, na face dos 40 anos, aumentou muito. E a gente não sabe se isso é por conta do aumento que teve em todas as idades, porque são pessoas que são economicamente ativas, estão saindo mais para trabalhar e tendo contato com mais pessoas. E aí, como teve um boom de mais transmissão, eles também pegaram. E como é porcentagem, 10 a 15% vai complicar, 5% vai precisar de UTI. E acaba tendo mais gente, mais complicação até nos mais jovens. Então, mundialmente foi reconhecido como variante brasileira, né? Ela foi... a P1 criada é uma aqui no variante Brasil brasileira. E provavelmente no Amazonas, né? Isso. Não dá para saber. A gente começou no Amazonas. No Amazonas, e assim, provavelmente. enquanto a gente tiver alta circulação de vírus, provavelmente na Índia, agora que está tendo um surto muito grande, com bilhões de pessoas lá, provavelmente nós vamos ter outra variante lá, que seja às vezes mais transmissível também. Então, assim, a gente tem que estar preparado para altos e baixos. Eu acredito que essa pandemia não vai acabar assim da noite para o dia, e nós vamos ter ainda outras altos e baixos se a gente não tiver uma vacinação mais em massa até o final do ano. É importante dizer também que essa demora, né, no ritmo vacinal também propicia o surgimento de mais variantes, né? Sim. Tem que agir rápido. Agora a live vai entrar para um momento assim até mais pro lado da polêmica, né, digamos, esquentar um pouco mais aí, que é o quê? Uma das coisas que mais gera polêmica hoje, né, que é o tratamento precoce, volta às aulas, crianças, saúde mental de crianças, etc, etc. Afinal de contas, tratamento precoce, existe tratamento precoce eficaz, que hoje se fala em tratamento precoce, se falava, né? Para mim já até se falava, porque para mim já é passado, para outras pessoas não. Cloroquina e vermectina. Sua posição não, que a ciência diz, que são da impressão que você que está falando o que você vai falar. Na verdade, como eu disse no início, o que a ciência diz. Exatamente. Eu acho que assim, para a gente se posicionar, ainda mais como médico, numa rede social, antes de você ter muito, muito bom embasamento científico de alta qualidade, é melhor você não falar nada. Então, eu demorei para me posicionar, porque não adianta a gente ficar na corrente de jogo político, que ciência não é política, né? E a gente, como o juramento já no início que a gente fez, a gente tem que preservar a vida humana e tentar não trazer mal para as pessoas. E lógico que o médico tem autonomia junto com o seu paciente, né? E isso não vai ser quebrado pelo Código de Ética Médica, tudo. Então, tem trabalhos, tem muitos trabalhos. Só que a gente tem que, desses trabalhos, primeiro, nos trabalhos, a hora que a gente lê,
Então, vocês leigos, né? A hora que vocês começaram a chegar lá os trabalhos científicos para vocês no WhatsApp, qualquer coisa assim. Chega lá falando do trabalho de algum medicamento. Ah, um estudo observacional. Já não, você nem lê mais. Né? Então, estudos observacionais não dizem para a gente nada sobre tratamento, sobre intervenção. Intervenção é o que a gente vai fazer mudar, é o que a gente vai dar para o paciente para mudar alguma coisa nele. Então, para se falar em tratamento, a gente só pode ver estudo clínico aleatorizado ou randomizado. E a gente tem muito. Olha, só agora, em estudo, tem mais de 2.237 estudos ainda sendo realizados. Inclusive com vários deles com cloroquina e ivermectina ainda. Mas até hoje, até a data de hoje, não tem nenhum estudo clínico randomizado, né, ou aleatorizado, com duplo cego, que demonstre que ele melhore a internação e o índice de morte. Porque o que acontece? A doença em si, a história natural da doença, ela é a seguinte: o coronavírus, a cada 100 pessoas, não importa a variante, a cada 100 pessoas, 80 vão ter sintomas leves ou nem vão ter sintomas, e 20 vão ter sintomas e alguns moderados, e 5 pessoas vão precisar de UTI. Então, essa é a lei natural da doença. Para eu ter um remédio que eu falo que é eficaz, ele vai ter que ser melhor do que esses 80. Essas 20 pessoas que vão ter hospitalização, nós vamos ter que diminuir esse número. Eu não posso falar que eu dou um remédio e dessas 100, 80 resolveram. Porque 80, a própria natureza já é. Então, eu tenho que ter um índice maior que isso. E é isso que as pessoas, às vezes, não entendem. Porque falar, mas eu tomei, minha família tomou, Também melhorou. todo mundo tomou. Mas se você pegar em 100 pessoas, 80 fazendo o que ela quiser, tomando água, chá, boldo, ivermectina, cloroquina, tomando ou não tomando nada, ela tá na estatística. Não tomando nada, ou tomando qualquer bomba e kit e superdoses de vitamina, 80 pessoas não vão ter nada. Vão ter casos leves. E 20 é que vão precisar, às vezes, de uma hospitalização. E a meu ver, o que houve muita confusão com essa questão de melhora ou não melhora é porque, geralmente, junto à cloroquina, à vermectina, está, no momento, a pessoa estava tomando algum corticoide, alguma coisa, a gente sabe que o corticoide então, assim, o que a gente tem? É o que realmente... E até se vocês quiserem entrar, tem um site que é do Jornal Britânico de Medicina, que é o que a gente tem de maior referência na medicina, é o Jornal Britânico de Medicina. Ele é aberto, ele está lá com o canal, se vocês entrarem lá, www.bjm.com. Lá tem um infográfico de todos os trabalhos científicos, uma revisão sistemática que a Organização Mundial de Saúde fez, e eles atualizam diariamente quais são as drogas que são viáveis ou não são viáveis. Então, a ivermectina está lá como contraindicado por enquanto, e eles colocam bem isso, por enquanto, porque os dados ainda não são confiáveis. A ivermectina ainda não conseguiu provar, quem fez os estudos, que conseguiu ter um resultado melhor do que esses 80. Ah, eu não consegui só curar 80, eu consegui curar, sem precisar ir para o hospital, mais do que esses 80. Então, curou 80, mas a doença em si, ela já cura as 80. Já tá, então, a história já é isso. Mais que isso. E o mesmo para a cloroquina. Precisa chegar nos 85, nos 90. Então, o que foi visto? Além da cloroquina e da ivermectina, ainda testaram a azitromicina, testaram o remdesivir, né? Tem outras drogas lá. A única coisa que foi comprovadamente eficaz foi a dexametasona, o corticoide, mas no uso no tempo certo. Então, você não pode usar na fase inicial, que é na fase de replicação viral. Então, nos 5, 6, 7 primeiros dias, a gente não usa o corticoide. A gente vai usar a partir do 7º dia de doença, porque é na fase inflamatória da doença. E o corticoide ajuda nessa inflamação. Então, não vai ter resultado se você usar antes.
E aí, se você tiver que usar depois, o corticoide a longo prazo, se você usar 10, 15 dias, ele pode baixar a sua resposta imunológica. Então, ele pode ter um efeito rebote pior depois. Então, a gente espera um pouquinho, acalma o paciente, monitora ele com oximetria, conversando todo dia com o paciente, vendo se ele está bem, se ele está hidratando bem, como que está a pressão, como que está a temperatura dele, né? Alimentação, repouso, para depois entrar com essa medicação. Então, esse remédio foi visto que depois que 35% dos pacientes que precisaram no hospital, ele teve uma eficácia de 35%. Ele diminuiu a mortalidade em 35%. Então, bastante. É um excelente resultado. Sim. Então, é usado em todos os hospitais, não só aqui do Brasil, né? Eu sigo o protocolo do Hospital das Clínicas da USP, do Einstein é a mesma coisa e do Sírio-Libanês a mesma coisa, fora os hospitais fora do Brasil. Lá na Harvard também tem um protocolo e é o que eles usam lá. Lá é proscrito também, até fora do país, no hospital da Harvard, é proscrito usar cloroquina, ivermectina, tá lá não indicado, porque não tem eficácia mesmo, né? Comprovada. Isso no dia a dia dos médicos lá viram e nos trabalhos científicos comprovados, com um valor de relevância. Então, a gente que estuda medicina baseada em evidência, você tem como saber se um trabalho é bom ou não. Pelo P dele, pelos gráficos, você vê o odds ratio ou risco relativo. Pela própria instituição também, né? Já começa pela instituição. Esse trabalho veio da onde? O que acontece aqui no Brasil é que tem 2 sites específicos que tem vários trabalhos só com ivermectina e só com a cloroquina e que não tem embasamento. Você vê que tem um trabalho lá, que tem dados lá, mas se você souber olhar o trabalho, você vai ver que os números não batem. Por exemplo, o risco relativo passa pelo 1. Se o risco relativo passa pelo número 1, ele não tem efeito significativo. Então, quem não sabe ver um trabalho científico vai olhar e vai ver só lá a conclusão. E isso não tem valor para a gente. A gente, quando vai estudar um trabalho científico, você vê a metodologia dele, como que foi randomizado e tira os confundidores, que são vários, né? Tem o viés de memorização, tem a regressão para a média, são vários outros fatores que a gente vê. Então, se você tiver um bom olhar crítico, você consegue ver que a Índula está falando, ó, essa plataforma Índula do Pedro é a melhor que tem para fisioterapia. É show de bola. Você seguir ela, você dá bem. É a melhor do mundo. Então, assim, na fisioterapia tem plataformas boas e na medicina também. Só que você tem que ver e saber olhar esses trabalhos científicos. Porque senão você só olha e você vai passando as coisas sem saber verdadeiramente o que resolve ou não. Agora, se o paciente chega para mim e fala para mim, olha, eu quero tomar ivermectina. Eu, como médica, sei de toda a ciência e vou passar para o paciente a ciência. Olha, todos os trabalhos científicos, mostro para ele, oriento, tal. E ele vira para mim e fala, não, doutora, mas eu quero. Se eu acho que para ele, pelo menos, não vai fazer mal aquele remédio, não vai deixar ele passar mal, não vai dar uma insuficiência hepática nele, pela história dele, não vai dar uma intoxicação nele, nada disso, eu posso, como médica, com ele, falar, não, tudo bem, eu prescrevo. Se é para a sua consciência, não vai, eu estou te explicando que não vai fazer bem, mas eu posso passar para você, se você quiser. Isso é uma decisão médica-paciente, né? Que é a autonomia deles. E você, como médica, você explica, coloca lá no prontuário, que você explicou tudo para o paciente, que mesmo assim ele deseja tomar esse remédio, porque ele vai se sentir melhor e mais seguro. E aí você vê, não fazendo mal, porque o que a gente não pode é passar um remédio sabendo que aquela pessoa vai fazer mal. Se eu sei que ele já tem um fígado que tem esteatose hepática, eu não vou passar para ele, porque eu sei que ele vai ficar ruim. Né? E isso em outras coisas. Se eu sei que ele tem uma arritmia cardíaca, para que eu vou passar cloroquina para ele? Porque o risco dele vai ser maior. Aí a gente tem que pesar risco e benefício. Mas pela ciência,
né? Com todos os trabalhos, por enquanto, não é Não há, indicado. não é indicado. Não é indicado. Eu estou acompanhando aqui ó, o nosso horário, me parece, eu não sei se o meu Instagram está naquele movimento que ainda pode passar de 1 hora. Algumas pessoas têm esse privilégio, eu não sei o meu. Mas vou falar para quem está assistindo, ainda falta algumas coisas. Se por acaso o Instagram me der uma regressiva e fechar, eu vou retornar. Quem quiser retornar para a gente encerrar, porque a gente vai falar ainda sobre as crianças, sobre as aulas, e É. ainda tem mais alguma A coisa, Alba uma está última coisa que eu falando, quero. Alba, tem muito trabalho ainda, tem vários, tá? Tem desses 2.237, tem vários ainda com a ivermectina e a doxiciclina também, que até já saiu um mais recente agora, que também não houve eficácia da ivermectina com a doxiciclina, que é outro medicamento, mas tem vários ainda da cloroquina e da ivermectina. Mas até agora não saiu nenhum ainda falando, olha, esse vai. Pode ser que é isso que eu falo, a ciência, a arte da ciência é essa. Ela muda conforme tem embasamento científico. Ah, tem embasamento científico? Como na alergia. Antes a gente achava que dar os alimentos que davam alergia depois de 1 ano de idade é que era o indicado. Hoje a gente já fala o contrário. A gente tem que começar todos os alimentos alergênicos quando inicia a introdução alimentar. Então a ciência muda. E a gente não pode ser cabeça dura de não mudar. A inteligência, como médica nossa, tá na mudança. O que eu estou falando hoje aqui, amanhã eu posso chegar e falar, gente, olha aqui, ó, saiu e mudou tudo. E a gente não pode cristalizar isso e não querer mudar mais, né? E brigar por conta disso. Né? Então a gente tem que falar a realidade. Então as coisas podem mudar? Pode, mas até a data de hoje ainda não mudou. A vacina da gripe, ela tem uma função protetiva contra a Covid, e para eu tomar a vacina da gripe, tem um intervalo com a vacina de Covid? Como que está essa Tem. questão? Na verdade, esses intervalos de vacina, teoricamente, para as outras vacinas, a gente não precisa fazer intervalo e toma. Teoricamente, para essa, até uma discussão sempre no setor de imunologia e alergia, a gente sempre discute isso. Mas o que acontece? Como não foi feito nenhum estudo científico com outras vacinas sendo usada com a da coronavírus, então eles acharam melhor fazer esse espaço por precaução, porque como é uma vacina nova e a gente quer exatamente, principalmente efeito colateral. Como que eu vou fazer uma farmacovigilância de um efeito colateral de uma vacina se tomou com outra vacina junto? Aí eu tomei com a vacina da gripe. Aí eu tive febre, mal-estar, dor no braço. Ah, mas foi por conta da vacina da gripe ou da vacina que fez da Covid? Então, pela situação que a gente está agora, no momento, por uma vacina nova, foi-se orientado que tivesse esse espaço de 14, 15 dias entre a vacina da gripe ou qualquer outra vacina e a vacina da coronavírus. E se eu tive coronavírus, eu espero 30 dias. E com as outras doenças, por exemplo, a gente não espera isso. Às vezes uma criança está lá doente, fez uso de antibiótico e tal, a gente fala para esperar uns dias, 7, 8 dias, já faz a vacina. Mas para o coronavírus, como a gente não sabe ainda como o sistema imunológico está respondendo, e a gente sabe que a Covid tem a Covid longa, que tem sintomas a longo prazo, principalmente nos adultos, que até tem uma pergunta das seguidoras hoje que falou de Covid longa em crianças. Em crianças, os trabalhos até que saiu hoje da Lancet, falando que quase não tem. É mais uma dor de cabeça, febre, mas é de 7 a 10 dias depois. Nos adultos, tem sintomas que podem durar meses, 6 meses, 3 meses. Déficit de atenção, memória, concentração, depressão. Então, a gente espera 30 dias por conta de todos esses sintomas, que ainda pode ter tendo repercussão no sistema imunológico, espera 30 dias e faz a vacina. Tá? A Sociedade Brasileira de Imunização fala 28 dias, o Ministério da Saúde fala 30 dias. Vamos deixar nos 30 dias, não vamos brigar por 2, não, né? 30 dias depois do Covid já pode fazer a vacina da Covid. Exatamente. Agora a gente vai entrar um pouco. Me parece que o Instagram não caiu, já são 9h04 aqui, não caiu. Acho que vai estender um pouco mais.
Aí nós vamos entrar agora no universo infantil, universo escolar, né, universo das famílias. A pergunta que eu vou fazer para mim mesmo, depois ela vai complementar. A pandemia vem afetando ou afetou a saúde mental das crianças? Eu vou falar em 3 parâmetros. O primeiro, o meu observacional, como pai, como médico psiquiatra no consultório. A segunda, baseada em algumas coisas no manual da USP. A USP fez um manual saúde mental pós-Covid, já pensando já até no pós-Covid. E 2 trabalhos científicos que eu pesquisei junto com a doutora Alessandra aí para a gente conversar. Como pai, eu até temos aqui nós dois como pais de 2 filhos, uma filha de 11 vai fazer 12, um menino de 7 que vai fazer 8 mês que vem. A gente teve, com todos os nossos cuidados aqui dentro de casa, porque a função dos pais é não trazer o estresse para dentro de casa. A gente procurou fazer isso na medida do possível, passar a realidade para eles, mas o que a gente está vendo lá fora, as notícias que a gente está vendo, não de alguma forma trazer isso para eles. Com toda essa prevenção, essa preocupação, no último domingo agora, o nosso filho, né, ele teve assim, uma crise de choro, e já querendo, não aguento mais, não aguento mais. Então é um relato que eu vivi aqui em casa, aguento mais, eu quero voltar à aula, quero ver meus amigos, né? É um relato que eu presenciei dentro de casa, é uma observação, mas antes disso, eu já havia visto muitas mães reclamarem. Eu não atendo crianças, nem muito adolescentes, eu atendo de 18 assim, para cima, mas as mães eu atendo. Então, as mães falam como está o filho, a dificuldade de aprendizado, como que a casa ficou, etc. Então, como pai, como psiquiatra, eu afirmo, né, assim, é uma opinião minha, né, que isso acontece, que está acontecendo e que pode piorar. E o que esse manual da USP fala? Fala para a gente ficar de olho nas crianças, de olho no adolescente, na criança, no seguinte sentido, de avaliar 2 situações, que é o estresse, né, que eles citam estresse leve, podendo chegar ao estresse tóxico. E a pandemia pode levar a criança a um estresse tóxico, que é você observar nela, na criança, no adolescente, isolamento, sintomas de estresse tóxico, pessoal. Isolamento, falta de interesse de conversar com os amigos, brigas frequentes, agressividade, medo de sair de casa, medo de morte, medo dele morrer, o medo dos pais morrerem, pesadelos, choro fácil, patologias, né, psiquiátricas podem se instalar, ansiedade generalizada, estresse pós-traumático, porque pensa bem, uma criança que vive numa casa que todos tiveram Covid, ou se essa criança está numa família que morreu algum familiar próximo, ou o próprio pai ou a própria mãe, ela vai estar aí com esse risco de sofrer de um estresse pós-traumático, ter ataques de pânico, ou até ansiedade de separação, porque o que é isso? Às vezes o pai fica muito tempo no hospital internado, um parente, né, a mãe, e ele vai sofrer essa ansiedade de separação. Esse é o manual. O estudo, né, são 2 estudos aqui que foram vistos, né, que é uma sistemática, uma revisão sistemática do Jornal da Academia Americana de Psiquiatria de Infância e Adolescente. Na verdade, uma pesquisa que foi feita de 1946 a 2020. São mais de 63 estudos, com mais de 51 mil participantes. Países: Europa, China, Austrália, Índia, Malásia, Coreia, Israel, Irã, Rússia e Estados Unidos. O resultado, na verdade, não era só, porque a pandemia foi só em 2020. Foi um trabalho relacionando momentos de solidão, né, dessa parte de isolamento social e solidão. Isolamento e solidão. Existem países que, independente de pandemia, eles têm o problema do isolamento social e de solidão. Existem países que vivem em guerra, existem países que têm uma série de problemas que causam isolamento. Então, como a pandemia é semelhante a isso, esse estudo serve para a gente ficar alerta, né? Encontraram uma clara associação entre solidão, isolamento social e problemas com a saúde mental na infância e adolescência. Solidão foi associada com futuras alterações de saúde mental por até 9 anos depois. A mais forte associação, depressão.
Em meninas, a solidão foi mais associada a elevado índice de depressão e nos meninos, mais ansiedade. Tempo de solidão é preditor do futuro da saúde mental. Então, quanto mais Quanto momentos de mais esse solidão, isolamento, pior. pior. Mas Na tem algum pandemia, por meio. crianças com isolamento social, você já falando da pandemia, forçado, né, que tiveram 5 vezes mais chance de precisar de um atendimento psicológico e psiquiátrico. E experimentaram altos níveis de estresse pós-traumático. Uma outra revisão sistemática, essa aqui ela vai ser publicada em maio de 2021. Vai ser publicada. Foram analisados 151 estudos, 27 estudos de saúde mental. Todos eles detectaram problemas emocionais e comportamentais e inquietação. Queda do atendimento de saúde mental em 39% pelo fechamento de escolas. Ou seja, aqueles problemas de saúde mental que eram detectados na escola, eles não foram vistos e não foram encaminhados. Você vê, quase Então, 40%, se você né? perguntar a conclusão, há evidências claras de que a perda da educação leva a reduções a longo prazo na saúde e na expectativa de vida. Educação, agora pergunta para mim. Eu, Muniz Jacó, psiquiatra, minha opinião, você é a favor de retornar às aulas? Eu começo respondendo assim, educação é essencial. Tá? Primeiro ponto. Educação é essencial, é uma medida, para mim, extremamente urgente. Aliás, a estrutura de um país, né, de uma nação, ela se faz através da educação. Uma coisa é falar que a educação é essencial, outra coisa é volta às aulas. Por que eu estou falando volta às aulas? Eu sou favorável, sim, a voltar às aulas. Não tem vergonha nenhuma de falar isso. Mas quando eu falo assim, quero que volte às aulas, não é porque eu quero que todo mundo amanhã volte para as aulas, para qualquer tipo de escola, para qualquer cidade do mundo. Uma coisa é você falar assim, sou favorável à volta às aulas, porque tem evidências científicas de que as crianças estão tendo problemas de saúde mental, as crianças estão tendo problemas de mais abuso sexual, de mais negligência, de mais falta de alimentação, porque tem crianças que fazem uma alimentação somente na escola, então elas estão ficando desnutridas, elas estão sofrendo mais, né? Elas estão tendo mais problemas de agressão física, abuso sexual, como eu disse. Então, se você perguntar, são tantas evidências, além do déficit cognitivo que ela passa a ter, de aprendizado, prejuízo ao longo da vida, para a carreira dela, para a formação profissional, tudo isso não há mais evidência do que isso. Porém, nós temos, como eu disse, que a gente se baseia em ciência, que nós somos médicos, nós temos a responsabilidade de entender que nem todas as escolas estão preparadas para retornar às aulas. Isso é fato. Sim, quando eu falo que eu sou favorável desde que a escola e o município se preparou para retornar às aulas. Né? Porque às vezes a gente vê perguntas assim, doutor, para você é fácil, seu filho estuda na escola particular, meu filho está na escola pública, lá não tem álcool, não tem nada, não tem condição, a sala tem 50, 60 pessoas, mas eu falei, eu não falei, eu não estou falando que isso, eu estou falando que se, por acaso, as escolas tiverem os protocolos de proteção, de prevenção, de distanciamento, todas essas medidas, e também vejo que os professores devem ser considerados, né, grupo aí de vacinados. prevenção, vacinados. Hoje eu coloquei até no Store. Eu sou totalmente a favor, porque eu não quero ter máscaras mais adequadas. Isso eu penso no meu filho e nos outros adolescentes que a gente vê. Eu não quero ninguém com problema, a gente não quer ver isso. Mas precisamos ver a realidade de cada cidade, de cada estado, de cada município, nem de cada país. O censo da educação básica de 2020, eu peguei ontem o censo da educação básica, está lá no site, pelo INEP, vocês chegam lá. Eu até coloquei no story isso do Instagram. Nós temos 179,5 mil escolas do ensino de educação básica.
e 47,3 milhões de matrículas. São 47,3 milhões de crianças. É uma geração. É uma geração. Na rede municipal, é a principal delas. 68% fica com a rede municipal. Então, o que isso significa para a gente? Que a decisão do município é muito importante. Então, é local. E é uma coisa que está ao nosso alcance. É uma coisa que está ao nosso alcance como cidadão, de chegar e cobrar do poder público. Numa cidade pequena, né, ou média pequena, igual aqui em Pouso Alegre, é mais fácil. Eu acredito que nas escolas que tem, as escolas que são muito grandes, em cidades grandes, né, em metrópoles, capitais, fica uma coisa muito difícil. Essas escolas vão ter mais problemas. Mas nas cidades pequenas, a gente, como comunidade, pode ajudar o poder público. Porque nós temos uma geração, que o Munir pode até falar mais, que está sofrendo de estresse tóxico infantil, que isso na pediatria já é muito falado há muitos anos, porque o estresse tóxico infantil, o que ele faz? São estresse que a criança passa a longo prazo. Em algumas situações, pode ser em períodos curtos, como um acidente, um abuso sexual, uma perda de um ente muito querido. Mas, normalmente, crianças que têm doenças crônicas, que precisam ficar muito tempo internado, desnutrição, abusos frequentes, maus tratos. Isso tudo faz com que o cérebro da gente, o cérebro da criança... Eu vou só interromper um pouquinho o Munir para entender como que age isso e como que é sério isso. As crianças, quando a gente é pequeno, a gente tem um cérebro que ele está em desenvolvimento. Então, essas conexões neuronais dos neurônios, conforme você vai desenvolvendo com socialização, aprendizado, na escola, na rua, no convívio com a família, você vai adquirindo uma plasticidade, né? Como se o cérebro estivesse crescendo de informação, tendo um potencial para a vida adulta muito grande. E é na fase de infância, da primeira infância. Quando vai chegando lá, da adolescência para cima, esse cérebro ele já está mais congeladinho. Então, o que acontece a longo prazo da gente colocar essas crianças, como nos trabalhos falaram, desse estresse pós-traumático, desse isolamento, dessa solidão. E principalmente crianças que vivem em capitais, presas às vezes dentro de apartamento, não tendo contato com a família, não tendo convívio com animais de estimação, com a natureza, ficam presas dentro de um lugar. A longo prazo, nós estamos há mais de um ano. Nós não estamos falando para as crianças ficarem sem pré-escola durante um mês. Nós já estamos há 1 ano e 3 meses nisso. E não tem previsão de isso melhorar. Pode ser que a gente volte, aqui em Pouso Alegre vai voltar segunda-feira, mas pode ser que daqui 15, 20 dias tenha que parar de novo. Então, nós estamos perdendo uma parte da infância que é importantíssimo para a expectativa de vida, tanto financeira da criança, e isso já saiu até um trabalho hoje falando sobre isso, que São Paulo colocou até na internet, aí pelo Estadão, 11 anos, eles estão calculando 11 anos para retomar o ano perdido do ano passado. E que essa geração já está fadada a 8%, a ganhar menos 8% do que a gente ganhava. Então, a gente está falando de uma geração que vai ter um potencial cognitivo menor, com muito mais problema de saúde mental e com problemas financeiros, que é o país, que é a força motora do país daqui a uns anos. Como que nós vamos pensar nesse país agora? A gente tem um problema. Isso interfere até na longevidade de uma geração. A expectativa de vida. Até a expectativa de vida. A expectativa de vida do país pode abaixar. A viver menos que a gente. Sim. Estão sendo fadados a viver menos que a gente. Como que eu quero isso para o meu filho? Não é que a gente não quer que seja protegido. A gente sabe que tá numa sala de aula em várias situações do Brasil é dificílimo. É dificílimo. Mas a gente tem que pensar que nós temos 2 caminhos. Ou errar. Porque se a gente ficar em casa, nós vamos errar.
Se a gente for para a escola, nós vamos errar, a gente não sabe qual erro vai ser maior. Mas pensando nessa magnitude de 47,3 milhões de matrículas, nós temos 2,2 milhões de professores no país. Nós vamos ter que tentar resolver o problema desses 2,2 milhões de professores, dando proteção maior para eles, para a gente não fadar o Brasil ao fracasso de uma geração. Ao fracasso de uma geração com problemas seríssimos mentais, físicos, porque se você entrar nos trabalhos da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, isso mundialmente, não é só aqui no Brasil. É obesidade, vai ter comorbidade, vai ter tanto desnutrição quanto obesidade, né? Então, são vários fatores. Dependência de jogo, né? Pode aumentar a dependência de jogo das crianças, né? Bom, acredito que a gente conseguiu passar bastante conteúdo, já está dando 1h20 de live. Agradecer muito aí o pessoal que está presente, o pessoal que ficou firme aí até o final, agradecer a todo mundo. Tem a Isa, ela está perguntando se a Coronavac é tão boa quanto as outras. Pode ficar segura. Se você quiser fazer uma varredura aí para ver a minha E tem amiga... uma que perguntou do Anitta. O Anitta tem um trabalho científico dele falando que foi feito no sul do Brasil, mas foram utilizados 50 pacientes. A gente não pode contar, e teve assim uma melhora da carga viral, que não significa menos doença, em muito poucos pacientes, uma porcentagem muito pequena. Então, assim, com um N, que é um número de pacientes tão pequeno, fazendo 25 pacientes usando a Anitta e 25 não, é muito insignificante para a gente falar que é uma droga de eficácia. Então, por isso que, por enquanto, nem foi colocado como cogitação. Precisa, o próprio estudo... O próprio fazer estudo uma varredura fala que aqui, tem muita limitação de tamanho. Tem uma varredura aqui. Elimar Jacob, psiquiatra, minha querida. Está provado que a ivermectina produz insuficiência hepática? Qual será o mecanismo que ela é eliminada in natura? O que acontece? A ivermectina em si, ela não causa insuficiência hepática. Mas, por exemplo, eu já peguei muitos pacientes que eles fazem, pela própria COVID, eles já fazem uma inflamação. E uma inflamação hepática. Então, a hora que você dá um remédio, a maioria deles, e até o próprio paracetamol mesmo, ele já tem uma metabolização hepática. Se a gente der uma carga, que é como a maioria das pessoas está usando, a ivermectina a cada 15 dias, numa dose exorbitante. Isso há meses, está usando profilático. Você traz para o fígado uma sobrecarga muito maior a hora que você pega o vírus. Esse fígado já vai estar com uma inflamação medicamentosa e aí você pega uma doença que é inflamatória e vai inflamar o fígado. Então, tem que ter muito feeling para mexer com medicação numa doença inflamatória, porque o fígado é um órgão que metaboliza praticamente todas as medicações. Então, eu já tive paciente criança que veio para mim, até numa teleconsulta, com alteração de todas as imunoglobulinas e alteração hepática pelo excesso de vitamina. Então, uma coisa que a gente acha que é tão inofensivo, mas o fígado é um órgão que é muito importante para a metabolização de qualquer medicação. Então, tudo a gente tem que balancear e usar do jeito que está sendo usado, quase igual na água da caixa, da casa das pessoas, a ivermectina, não é efetivo, tanto não é efetivo que a gente vê a curva como está. Agora está começando a ficar descendente, mas a gente teve um pico gigantesco aí. Se fosse realmente para nem manifestar a doença, a gente não teria isso. Né? Então, são poucos os casos de insuficiência hepática, mas junto com uma doença inflamatória, você pode ter um problemão, às vezes, em pessoa que não tinha nada. Eu vou fazer uma última varredura aqui para a gente... infelizmente, não dá para atender todos, mas pode mandar no nosso direct também, pessoal. Fica à vontade, eu sempre viu? respondo todo mundo que me pode pergunta. Mandar lá. Eu vi aqui um comentário da psicanalista Luciene Tanaka, gosto muito dela, grande amiga.
ela atendeu um caso aqui terrível, né? A pessoa, ela atendeu umas gêmeas de 9 anos que a mãe faleceu e elas não puderam nem despedir da mãe. Então, para você ver Nossa, como que você eu acha que tô com fica muitos pacientes que estão com crises de urticária por conta é, de estresse, uma não é? professora falando aqui, sou professora eu mesma que tenho que comprar todo o meu EPI, PFF2, óculos, olha só, É. é E uma não é o realidade, indicado, né? Isso não é um o governo, indicado. o poder público que tem. Então, eu É, acho assim, a agora nós vamos ter Letícia, que ser vigilantes. a Vigilantes para Letícia, cobrar do poder público. psicopedagoga, minha cidade tem 3.000 habitantes, na escola que eu trabalho tem 250 alunos. É. Mas ela A já sei que Letícia, ela ela fez é, uma pergunta para as crianças de 0 a 3 anos. Crianças, eu como pediatra, o que eu oriento crianças até 2 anos? Vai depender muito de cada família. Se até 2 anos, de 0 a 2 anos, é um grupo de risco, de 0 a 1 ano, é criança de grupo de risco. Então, se você puder deixar em casa, é melhor. Agora, se você não tem condição de deixar em casa, essa criança está sofrendo muito, você trabalha e aí não tem jeito, você manda para a escola. Mas abaixo de 1 ano realmente é grupo de risco. O que eu me preocupo mais? Acima de 4 anos, que é uma idade que necessita de socialização. Não que nas outras não precisem, mas é nessa idade ela precisa sair um pouquinho da casinha de mãe e pai. Ela precisa sair um pouquinho da casinha. Então, a gente deixa de 0 a 3 anos para casos, num momento de pandemia desse, elas de 2 a 3 anos vai transmitir menos, não precisa usar máscara. Em algumas escolas eles vão pedir acima de 2 anos, e aí vai ter que fazer no meio lúdico. A gente sabe que vai ser mais difícil, às vezes as turmas vão ter que ser bem pequenininhas, com 4, 5 alunos, com revezamento. Então, vai ter que ter outras alternativas para não se fazer. Abaixo de 1 ano, isso nem em pandemia. Eu sempre falava para as mães, fique em casa com seu filho, se puder. Ah, não posso, tenho que trabalhar. Vê se tem alguém que pode ficar com a criança em casa, né? Tá num momento difícil, então a gente sabe que é muito difícil para todo mundo, até para quem é idoso ou não, mas agora vacinando os idosos, a gente pode até falar para a avó ficar com a criança, né, pequenininha, porque realmente abaixo de 1 ano é melhor ficar em casa. Agora, acima de 4 anos, a criança necessita, nem que seja assim, olha, vai ser híbrido e ele vai uma vez na semana na escola. É ótimo, já vai ser ótimo para sair um pouco desse sentimento de solidão, de solitude também, porque às vezes você fica na solitude porque você está dentro de casa com outras pessoas da família, mas a mãe tem que fazer almoço, ela tem que lavar roupa, ela está no home office. Tem até trabalhos falando no Canadá da depressão e ansiedade em mães com crianças pequenas, porque foi uma sobrecarga gigante para as mães, né? Ser professora, ser tudo junto. Então, tem que ver de caso a caso. Mas eu, como pediatra, não indicaria até 1 ano de idade a ir para a escola. E pensaria muito, caso a caso, acima de 4 anos, com vamos, certeza, se algum momento puder ir, sem gente do grupo de risco, se a criança não tem doença crônica que coloque em grupo de risco, é excelente. A gente não pode criar uma geração com mais problema que a gente tem, o tanto de suicídio o Munir pode falar, a gente não pode ter crianças que tenham ideação suicida já, né? Que é o que a gente está tendo. mais perguntas aqui. Deixa eu fazer uma varredura. Boa noite. Uma das sequelas é memória. O que pode fazer para melhorar? Ruth. Ô, Ruth, como é uma doença muito nova, tudo muito novo, a gente sabe que afeta todo o organismo. Na parte da psiquiatria, por exemplo, já atendi vários casos pós-Covid, né, de surto, inclusive, pós-Covid, que mexe com o cérebro, isso a gente não tem dúvida nenhuma. Provavelmente por essa circulação, por essa inflamação que causa no corpo. A questão da memória no pós-Covid, caso a pessoa esteja passando por isso, a diminuição dessa inflamação já vai ajudar bastante, né? Recomendação minha, fazer
bastante exercício físico, hidratação. Meditação. Meditação, que é uma forma muito boa de melhorar a memória e a concentração. A Sil Reis aqui, que faz da Bela Pasta, que faz cada massa gostosa pra Ai, gente. delícia, viu, Sil? Ela falou que não conseguiu assistir tudo, mas ela tem uma dúvida se a vacina AstraZeneca ela é contraindicada para quem tem insuficiência cardíaca. Eu não sei te responder, pra ser Não, sincero. não é. Não é? O que teve mais de efeito colateral que foi falado, né? A vacina da AstraZeneca, ela tem um pouquinho mais de efeito colateral do que a da Coronavac. 70% das pessoas têm algum efeito colateral e que podem durar, tanto das duas vacinas, podem durar até 7 dias, sendo que na maior parte em 2, 3 dias já acabou, mas até 7 dias pode ter. Quem tem cardiopatia pode tomar da AstraZeneca, da Coronavac. Os efeitos tromboembólicos são mínimos. A porcentagem dos casos que tiveram é de 0,0004%. Então, se você tomar um anticoncepcional, mulheres que tomam anticoncepcional, o risco de efeito tromboembólico é de 0,18%. O risco de você ter COVID de ter efeito tromboembólico com COVID é de 16,5%. Então, o que você prefere? Não tomar vacina e ter efeito tromboembólico da COVID de 16,5% de chance, ou tomar a vacina e entrar nessa porcentagem de 0,00004%. Então, assim, é ínfimo. Então, a gente não considera, tá? É menor do que na população em geral. Então, pode ter? Pode, mas é raríssimo. Então, vale a pena tomar, né? Eu falo, o que você prefere? Você prefere pegar o Covid, que está muito mais frequente, e ter 16,5% de chance de ter efeito tromboembólico, ou de tomar a vacina e ter essa porcentagem mínima, né? É uma escolha que não fica muito difícil a gente colocar os números, tá? E pode tomar quem é Eu vou responder a hipertenso. última pergunta, a gente responde a última pergunta e encerra. Se Tá. tem mais alguém que fez alguma pergunta, alguma coisa, a gente está à disposição no direct. Principalmente a doutora Alessandra aí, autoridade em Covid. E aqueles meus seguidores também que não conhecem a página dela, entra lá e vou seguir. Imunidade, eles estão perguntando aqui, imunidade Não, está pós-Covid. perguntando aqui sobre as principais vitaminas para a imunidade. Então, antes de você responder, eu vou dar a minha opinião, que é o seguinte: a melhor vitamina que tem agora na Covid é boa alimentação, nada substitui alimentação. Fugir da inflamação, já que a Covid é uma doença eminentemente inflamatória. Eu falo muito disso de inflamação, porque a inflamação está ligada com todas as doenças, inclusive as mentais. Eu até fiz um e-book, Alimentos para a Mente, quem conhece meu perfil sabe, está lá para baixar gratuitamente. Então, nada substitui a alimentação adequada, anti-inflamatória, que é alimentos que vão fazer bem para nós, exercício físico, hidratação e medidas como meditação. Meditação é anti-inflamatória, não sei se vocês sabem. Protege até o sistema imunológico. Agora, se tem alguma vitamina que você queira falar, pode falar para a gente encerrar. Foi feito um trabalho no HC agora, o último trabalho que foi feito no HC, e eles utilizaram doses cavalares de 200 mil unidades, bem alta dose, de vitamina D nos pacientes que estavam hospitalizados para ver se tinha algum desfecho melhor. Se melhorava o índice de morte, de ir para ventilação mecânica, e não foi efeito benéfico. Então, o que a gente vê? Que o importante não é tomar altas doses de vitamina D próximo, se você teve contato com alguém, ou se você acha que está com coronavírus, porque isso não vai resolver. O que vai resolver é você ter essa alimentação saudável, manter os seus níveis de vitamina com as consultas com o médico, né? Com o nutrólogo, o nutricionista, seu médico clínico aí de confiança, para ver se não está com a vitamina baixa. E aí, vitamina D, manter nos níveis normais. Dosagens de zinco, aí você pode fazer toda essa propedêutica com o médico. Se tiver alguma que esteja abaixo da normalidade, ele vai repor,
Mas tomar preventivamente, como o pessoal está fazendo, ou em doses altas, ou eu estou começando, eu tomei, a gente já provou também que não resolveu, porque é a longo prazo. Então, é a longo prazo. Você vai tomar agora, mesmo em alta doses, mas não aumenta de imediato, ele demora para aumentar. Então, para fazer um efeito é muito difícil, tá? E a imunidade da doença é em torno de 6 meses, dependendo da gravidade. Se for um caso muito leves, menos de 6 meses você já pode ter perdido a sua imunidade. E não dá para a gente fazer exame pós-vacina, porque os exames que a gente tem para fazer pós-vacinal são muito duvidosos, porque tem vários tipos de vacina que pegam vários tipos de proteína. Então, não adianta eu chegar lá e fazer, vou fazer um anticorpo neutralizante. Porque aí, por exemplo, vem um exame para mim. Você tem 35% de anticorpo neutralizante. Tá, mas 35% é bom ou é ruim? Não sei, a ciência não sabe se é bom ou ruim. Pode ser que seja bom, mas pode ser que não. Não tem um número de corte ainda. Então, não dá para saber. Então, vai fazer o exame e você vai ficar sem saber. Então, não dá para saber, é o primeiro ponto. Segundo, que o nosso sistema imunológico não tem só os anticorpos neutralizantes. Eles são um tipo de defesa. A gente tem uma defesa que é muito melhor, que é a defesa da imunidade celular, que é pelos linfócitos T, que isso não dá para a gente dosar. Tá? Então, esses, como a gente não consegue dosar, às vezes vai vir lá no seu IgG, que você dosa comum, que é o IgG total, vai vir negativo, até quando você teve a doença com PCR positivo. Às vezes você vai dosar depois da sorologia, vem tudo negativo. Aí você fala, nossa, mas eu tive, meu PCR foi positivo, os exames alteraram, eu fiquei doente, porque você pode ter criado imunidade só celular e não humoral. 40% das pessoas, às vezes, não consegue criar essa imunidade humoral. Então, não justifica fazer exame pós-vacinal. E a imunidade vai ficar depois da vacina ou depois da doença, provavelmente de 6 meses até 1 ano. E casos de reinfecção dos últimos trabalhos, se você teve uma doença moderada, você tem 80% de proteção até 6 meses. Ainda tem 20% de chance aí de pegar de novo. Muito bem, Então vamos é ficando isso. por aqui. Se tiverem mais dúvida, pode mandar depois. Pode mandar no direct. Vamos ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado ao pessoal que está assistindo. Continue com as medidas, se protejam. Vai chegar a hora de cada um. Quem já vacinou, ótimo. Quem não vacinou, vai chegar a sua hora. Vamos acreditar, vamos manter o pensamento positivo, cada um fazendo a sua parte, procurando estruturar a sua família, cuidando de si mesmo, fazendo as suas atividades. Quem puder trabalhar, trabalha. Quem puder fazer um exercício físico, faça. Alimentar bem. Se você está em casa, procure ver a sua família como está. Arrume sua casa, né? Converse mais com seus filhos. Enfim, aproveite esse momento terrível para que a gente possa extrair algo de bom e sair mais resiliente de tudo isso. Um abraço para todo mundo aí. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, boa noite. Beijo.